Eu costumava achar que o silêncio era uma bênção. Depois dos 60, o barulho do mundo parece se dissolver, e o que resta são os ruídos que a memória inventa. O tic-tac do relógio da sala, o motor da geladeira, o estalar da madeira quando a casa respira. Mas naquela época, o silêncio começou a me inquietar. Era um tipo de silêncio diferente, tenso, suspenso, como se a própria casa tivesse medo de dizer alguma coisa. Tudo começou depois que voltamos daquela viagem curta ao interior. Meu filho Daniel tinha 15 anos, crescia rápido demais, e eu sentia que estávamos nos afastando pouco a pouco, como acontece com todo pai e filho quando a adolescência chega. Helena, minha esposa, parecia mais distante também, embora se esforçasse para manter a rotina. À noite, depois do jantar, ela recolhia a mesa, lavava a louça e subia para o quarto do menino. Dizia que ia ver se ele estava dormindo direito. Nos primeiros dias, não dei importância. Era o tipo de cuidado que mães mantêm, mesmo quando os filhos já têm o dobro da idade. Mas com o tempo, percebi que essas visitas duravam mais do que o normal. Às vezes, quase 1 hora. E quando ela voltava, o rosto vinha diferente. Pálido, cansado, como se tivesse chorado. Perguntei uma vez e ela respondeu apenas: "Ele tem andado ansioso." Eu aceitei, embora uma parte de mim não acreditasse. As noites seguintes foram uma repetição inquieta. Eu acordava no meio da madrugada e ouvia o ranger suave da escada, o som leve dos passos de Helena cruzando o corredor. O relógio marcava sempre o mesmo horário, 1h23, 1h27, nunca muito longe disso. Depois, o ruído da porta de Daniel se fechando com cuidado. Eu ficava imóvel, escutando, imaginando o que ela fazia lá dentro. Às vezes pensava em levantar e ir até lá, mas algo me segurava. Talvez o medo de parecer desconfiado. Talvez o receio de descobrir algo que não estava pronto para entender. De manhã, Helena se comportava como se nada tivesse acontecido. Preparava café, cortava as frutas, perguntava sobre meus remédios. Daniel, por outro lado, parecia mais calado. Antes falava sobre futebol, música, amigos. Agora apenas respondia com monossílabos. Quando eu olhava nos olhos dele, via um cansaço estranho, um peso que não combinava com a idade. Comecei a achar que havia brigas entre eles, ou talvez segredos. E os segredos, eu aprendi tarde demais, são o veneno mais silencioso de um lar. Certa madrugada não resisti. Levantei-me devagar, descalço, e parei no alto da escada. O corredor estava quase escuro, iluminado apenas pela luz azulada que vinha do quarto do meu filho. A porta estava entreaberta. Vi Helena sentada na beira da cama dele com a cabeça baixa. Falava baixo num tom que eu não consegui distinguir. Daniel parecia dormir. Ela tocava o cabelo dele, como quem tenta afastar um pesadelo. Fiquei ali parado, dividido entre o amor e o medo. Quando ela se levantou e saiu, fechei os olhos fingindo dormir no sofá e voltei para a cama sem dizer nada. Nos dias seguintes, passei a observar mais. As pequenas coisas começaram a me incomodar. O modo como ela evitava me olhar quando perguntava algo sobre o filho, o jeito como desligava o telefone assim que eu entrava na sala, o tempo que passava sozinha depois do jantar. Eu ainda acreditava que era preocupação de mãe, mas o instinto começava a soprar outra coisa, uma inquietação que eu não sabia nomear. Uma noite, sentei-me na varanda, tentando ler, e vi pela janela o reflexo de Helena subindo as escadas com um copo d'água nas mãos. Esperei. 40 minutos depois, ela ainda não havia voltado. Fui até a cozinha, lavei o copo que ela usava toda noite e percebi que havia 2 marcas de batom diferentes. Uma mais recente, outra antiga, como se o vidro tivesse sido usado, enxaguado às pressas e guardado de novo. Era um detalhe mínimo, mas naqueles dias até o mínimo parecia carregar significado. Comecei a anotar os horários em um caderno. 1h18, 1h25, 1h32. A regularidade me assustava.
Não era uma visita casual. Era um ritual. E rituais sempre escondem alguma dor. Durante o dia, a vida seguia. Supermercado, remédios, as conversas superficiais de sempre. Mas à noite, quando a casa mergulhava no escuro, eu me tornava outro homem. Um observador da minha própria vida, alguém que já não sabia em quem podia confiar. Na semana seguinte, Daniel faltou à escola 2 dias seguidos. Disse que estava com dor de cabeça e Helena confirmou sem pestanejar. Mas percebi que ele não tinha febre nem qualquer sinal de doença. Ficava trancado no quarto, ouvindo música com fones, evitando o olhar da mãe. Às vezes, quando eu passava pelo corredor, via pela fresta da porta o brilho do celular aceso sob o travesseiro. A relação deles parecia tensa, mas Helena fingia normalidade. A primeira vez que confrontei o assunto foi num domingo à noite. Estávamos assistindo a um filme e eu, com o coração disparado, perguntei casualmente: "Você ainda tem ido ver o Daniel toda a noite?" Ela demorou para responder. Depois sorriu, um sorriso forçado, e disse: "Ele tem medo de dormir sozinho. Você sabe como ele é sensível." Eu não respondi, apenas assenti. Mas dentro de mim, algo se rompeu. Daniel nunca teve medo de dormir sozinho, nem quando era criança. Naquela noite, não consegui fechar os olhos. O som dos passos dela na escada me fez prender a respiração. O relógio marcava 1h26. Eu contei os segundos até ouvir a porta se fechar lá em cima. 15 minutos, 30, 40. Quando o ponteiro bateu em 1 hora, levantei e fiquei de pé no meio do quarto. O coração parecia um tambor. Pensei em subir, em abrir a porta e acabar com aquele tormento, mas me faltou coragem. O medo de destruirmos o que ainda restava entre nós. E talvez também o medo de confirmar que algo realmente estava errado me paralisou. Foi nessa noite que decidi que precisava de provas. Não por vingança nem por curiosidade, mas porque a dúvida estava me matando devagar. Queria entender de uma vez por todas o que Helena fazia no quarto do nosso filho àquela hora. E foi assim que o silêncio deixou de ser companhia e se tornou um inimigo. O mesmo silêncio que antes me acalmava, agora sussurrava perguntas que eu não conseguia calar. Eu só não sabia que, ao tentar buscar respostas, acabaria encontrando algo muito maior do que qualquer suspeita. Algo que mudaria completamente a forma como eu via minha esposa, meu filho e a mim mesmo. Nos dias seguintes àquela decisão silenciosa, comecei a enxergar a casa de outro modo. As mesmas paredes que antes me pareciam familiares começaram a parecer cúmplices de algo que eu não compreendia. Tudo tinha um significado oculto, como se cada ruído fosse um sussurro entre Helena e o que quer que ela escondesse. A rotina seguiu igual na aparência, mas eu via rachaduras em cada gesto. O café da manhã, por exemplo. Helena sempre acordava antes de mim, mas agora já estava de banho tomado, maquiada e com a mesa posta quando eu descia. O cheiro do sabonete dela vinha misturado com o de cigarro, e Helena nunca fumou. Ou talvez tivesse começado. Daniel, por outro lado, andava pálido, com olheiras fundas e humor instável. Às vezes, eu o encontrava na cozinha de madrugada, olhando fixamente para a janela como se esperasse algo do lado de fora. Quando me via, fingia estar procurando água e voltava para o quarto sem dizer nada. Certa vez perguntei se estava tudo bem, e ele respondeu apenas: "A mamãe está estranha, pai." Aquilo ficou ecoando dentro de mim o resto do dia. Estranha. Era o mesmo termo que eu vinha tentando evitar. A palavra que eu não queria dar forma. Helena parecia cada vez mais envolta num estado de distração calculada. Fazia as tarefas da casa automaticamente, mas com a cabeça em outro lugar. Começou a deixar panelas no fogo por tempo demais. Esquecia a roupa na máquina. Respondia perguntas que eu nem tinha feito. Quando eu tentava conversar, mudava de assunto ou me olhava com aquele sorriso ausente, o tipo de sorriso que alguém usa para esconder um pensamento. Eu fingia não perceber,
como quem tenta adiar o desfecho de algo inevitável. Foi numa quinta-feira que percebi a primeira prova concreta de que algo estava, de fato, acontecendo. Eu estava no escritório, organizando papéis antigos, quando vi pela janela Helena chegando do mercado. Ela carregava 2 sacolas pesadas, mas ao entrar, subiu direto as escadas, sem passar pela cozinha. Achei estranho. Desci e vi que deixara uma das sacolas sobre a bancada. Dentro havia apenas frutas e pão. A outra, a que levou consigo, eu nunca vi. Quando perguntei o que havia comprado, respondeu: nada demais, só produtos de limpeza para o quarto do Daniel. Só que eu mesmo havia reposto esses produtos na semana anterior. Comecei a observar os pequenos detalhes. Um lençol diferente na cama do garoto, um cheiro de perfume feminino no travesseiro dele, a forma como Helena trancava a porta do quarto quando estava lá dentro. Trancar. Aquilo me gelou. Nunca houve portas trancadas entre nós, nem com o Daniel. No jantar daquela noite, tentei sondar com naturalidade. Perguntei a Helena se o menino andava dormindo melhor. Ela respondeu: sim, com a minha ajuda. O jeito como disse isso me incomodou, não pelo conteúdo, mas pela serenidade com que pronunciou as palavras, como se houvesse orgulho no mistério. Mais tarde, fui guardar um casaco no armário e notei que o pendrive do meu trabalho, onde eu costumava arquivar documentos, não estava no lugar. Encontrei-o depois no quarto de Daniel, sobre a escrivaninha. Perguntei se ele tinha mexido e ele negou. Disse que não sabia nem que aquele pendrive existia. Foi aí que senti um desconforto físico, um aperto na garganta, como se o ar da casa tivesse ficado mais denso. As coincidências estavam se acumulando e deixando de parecer acaso. Aos poucos, passei a notar também como Helena controlava os horários do filho. Às 8, ela subia para ajudar com o dever de casa. Às 9:30, dizia que ia preparar o ambiente para que ele dormisse melhor. À 1 da manhã, os passos se repetiam no corredor. Não falhava um dia. Uma noite, inventei uma dor no peito só para vê-la reagir. Ela desceu apressada, trouxe meus remédios, mas seus olhos estavam irritados, como se eu tivesse interrompido algo importante. Quando eu disse obrigado, ela apenas respondeu: tente não me chamar de novo essa hora. Nunca tinha falado comigo assim. O comportamento dela começou a se refletir na casa. O quarto de Daniel ficou intocável. Ela mesma passou a limpar, trocar lençóis, lavar roupas dele. Eu tentei ajudar uma vez, mas ela tomou o cesto das minhas mãos, dizendo: deixa que eu faço. Em uma das trocas percebi algo estranho. A fronha que ela tirava da cama tinha um cheiro forte de lavanda. O mesmo perfume que Helena usava para dormir. Senti uma pontada de desconforto que tentei ignorar. Os vizinhos começaram a comentar que ela parecia abatida. Uma tarde, encontrei a dona Célia, que vive ao lado, e ela comentou casualmente: sua esposa está bem? Tenho visto ela sair tarde da noite, sempre descalça, indo até o jardim. Não soube o que responder. Ri, como quem não dá importância, mas por dentro senti o estômago revirar. À noite, observei pela janela e, de fato, pouco depois da 1, vi a silhueta de Helena atravessando o corredor com algo nas mãos. Parecia uma lanterna pequena. Ouvi o estalo da porta do quarto do Daniel se fechando. Na manhã seguinte, encontrei o menino no sofá, dormindo encolhido com a televisão ligada. Quando o cobri com uma manta, ele abriu os olhos rápido, assustado, e perguntou se ela ainda estava lá em cima. Eu disse que não. Ele respirou fundo e voltou a dormir. A essa altura, minha cabeça já era um emaranhado de teorias. Pensei em doenças, traumas, talvez sonambulismo, depressão ou alguma mania estranha que ela tentava esconder. Eu queria acreditar em qualquer explicação lógica. Mas nada se encaixava. O tempo das visitas, o comportamento dela, o isolamento entre os dois, tudo indicava algo mais profundo, algo que escapava à minha compreensão.
Foi numa madrugada de sexta-feira que minha dúvida virou certeza de que eu precisava agir. Acordei com um som leve, parecia choro vindo de cima. O relógio marcava 1h22. Saí da cama em silêncio, fui até a escada e parei. A porta do quarto do Daniel estava apenas encostada. Vi Helena ajoelhada ao lado da cama, os ombros tremendo. Ela sussurrava algo que não conseguia entender, uma repetição baixa e dolorosa. Não me movi. Fiquei ali, na penumbra, observando uma cena que eu não deveria ver. Depois de alguns minutos, ela se levantou, limpou o rosto e apagou a luz. Voltei para o quarto com o coração disparado. Passei o resto da noite acordado, encarando o teto, sentindo que alguma fronteira havia sido ultrapassada. Quando o sol nasceu, eu já sabia o que faria. Eu não podia continuar imaginando, supondo, interpretando olhares. Eu precisava ver, precisava saber. E foi nesse momento que uma ideia começou a crescer dentro de mim. Primeiro tímida, depois inevitável. Instalar uma câmera. Não por desconfiança, eu dizia a mim mesmo, mas por necessidade. Só que no fundo eu sabia, quando um homem começa a vigiar o próprio lar, é porque algo já morreu ali dentro. E o que resta é apenas a busca por restos de verdade entre as cinzas da confiança. Naquela manhã, o sol parecia diferente. O mesmo sol de sempre, mas eu o via como um intruso, um invasor iluminando demais uma casa que se esforçava para esconder alguma coisa. Helena agia com naturalidade, preparando o café como se nada estivesse fora do lugar, como se a madrugada anterior não tivesse existido. Ela me perguntou se eu queria mais pão, e eu apenas balancei a cabeça. Não consegui olhar diretamente para ela. Tudo em mim estava dividido, metade querendo acreditar que havia uma explicação simples, metade querendo entender o porquê de eu me sentir um estrangeiro dentro da minha própria casa. Daniel desceu atrasado para a escola. Não olhou para mim, apenas pegou o lanche e saiu. Helena o observou ir embora com um olhar estranho, distante, quase melancólico. Quando ele fechou o portão, ela suspirou fundo e apoiou as mãos na bancada da cozinha. Eu permaneci em silêncio, fingindo ler o jornal. E foi ali, naquele silêncio tenso, que a desconfiança deixou de ser uma sombra e se tornou uma presença viva, sentada entre nós, respirando junto com o ar. O resto do dia foi arrastado. Tentei me concentrar nos afazeres do escritório, mas a mente voltava sempre à mesma cena. Helena ajoelhada ao lado da cama de Daniel, sussurrando palavras que eu não conseguia ouvir. Revi cada detalhe em looping, como se tentando decifrar uma língua esquecida. Ao final da tarde, decidi que não dava mais para adiar. Fui até a loja de eletrônicos no centro e comprei uma pequena câmera de segurança doméstica, dessas que se controlam pelo celular. O vendedor me explicou as funções, mas eu mal ouvi. Apenas queria algo que registrasse o que meus olhos não podiam ver. Voltei para casa com o pacote escondido dentro do casaco. O peso daquele objeto parecia muito maior do que seu tamanho. Eu sabia o que aquilo significava. Significava admitir que não confiava mais nela, que alguma parte do casamento já estava condenada. Mas a curiosidade, ou talvez o desespero, era mais forte do que o remorso. Passei o resto da tarde esperando um momento de solidão. Quando Helena saiu para o mercado, aproveitei. Instalei a câmera discretamente em um ponto alto do corredor, entre os quadros de família, voltada em direção à porta do quarto de Daniel. Liguei o aplicativo, testei o áudio, ajustei o brilho. Depois limpei as digitais do aparelho e voltei a tudo como estava. O processo levou menos de 10 minutos, mas o suor nas minhas mãos parecia de quem havia cometido um crime. À noite, Helena se deitou primeiro. Eu fingi ler, mas observava cada movimento dela com o canto dos olhos. Às 1h20, ela se levantou, calçou os chinelos e saiu do quarto em silêncio. Eu esperei 30 segundos e peguei o celular. O aplicativo mostrava a imagem escura do corredor. O coração batia acelerado. Vi Helena cruzar o campo de visão da câmera, a silhueta recortada pela luz fraca. Ela segurava algo.
Parecia um copo. Entrou no quarto do Daniel e a porta se fechou. O tempo começou a se arrastar. Minutos se tornaram séculos. Fiquei ali, imóvel, com o olhar fixo na tela. 10 minutos. 15. 30. Nenhum movimento. Depois, a porta se abriu. Ela saiu devagar, a cabeça baixa, como quem carrega uma culpa invisível. Parou por um instante no corredor, encostou as costas na parede e passou a mão no rosto. Estava chorando. Em seguida, voltou para o nosso quarto. Guardei o celular debaixo do travesseiro e fingi dormir quando ela entrou. No dia seguinte, assisti ao vídeo inteiro. Não havia nada de explícito, nada que explicasse a dor no peito que eu sentia. Ela entrava, sentava-se na cama do menino, falava algo que a câmera não captava direito. Às vezes chorava. Às vezes apenas ficava parada, olhando para ele dormir. Mas havia algo na postura, um peso, um desespero contido. Não parecia simples preocupação. Parecia luto. Durante o café da manhã, observei cada gesto dela tentando encontrar alguma pista. Helena evitava o olhar de Daniel. Ele também não a encarava. Havia um abismo entre os dois, e eu estava preso no meio. Comecei a notar que ela passava mais tempo no quarto dele mesmo durante o dia, alegando que precisava arrumar as gavetas ou procurar um livro. Certa tarde, encontrei uma moldura antiga na escrivaninha do garoto. Dentro, uma fotografia desbotada de uma criança pequena. Não era Daniel. A princípio pensei que fosse algum primo, mas na parte de trás havia uma dedicatória escrita à mão. Para a mamãe, com amor eterno. Rafael. Nunca ouvi falar de nenhum Rafael na família. Naquela noite, quando ela saiu do quarto, esperei até que dormisse e peguei o celular novamente. Revi a gravação 3 vezes. Cada vez parecia mais sombria, mais simbólica. Havia um momento por volta das 1h45 em que ela se inclinava sobre o filho e sussurrava uma palavra, repetindo-a várias vezes. Ampliei o áudio, quase inaudível, mas pude distinguir algo como perdão ou me perdoa. O impacto foi físico. Senti o estômago revirar. Deixei o celular sobre a mesa e fiquei ali, imóvel, olhando para o nada. A imagem dela ajoelhada, pedindo perdão ao próprio filho adormecido, grudou na minha mente como uma ferida. Que culpa era aquela? Que passado ela escondia? Passei o dia seguinte evitando confrontos. A convivência se tornou uma coreografia de fingimentos. Ela finge que está tudo bem. Eu finjo que acredito. Daniel finge que não percebe. Mas todos nós sabemos que há algo errado. Naquela tarde, fui até a biblioteca da casa e procurei entre os álbuns antigos. Encontrei um que Helena mantinha escondido na última prateleira. Dentro, fotos de quando éramos jovens. O casamento, a lua de mel, Daniel bebê. E lá, entre as páginas, estava novamente o nome Rafael, escrito no verso de uma imagem rasgada. Uma criança loira, uns 7 anos talvez, ao lado de Helena muito mais jovem. O rosto da criança estava parcialmente cortado. Senti o chão escapar sob os pés. Rafael. O nome, o sussurro, as lágrimas, o perfume. Tudo começava a formar um contorno, ainda nebuloso, mas com peso suficiente para me tirar o sono. Eu tinha vivido décadas ao lado de uma mulher que talvez eu nunca tenha realmente conhecido. Na madrugada seguinte, quando ela levantou, eu não abri o aplicativo. Fiquei apenas ouvindo o som dos passos, o rangido da escada, o clique da porta se fechando. Em vez de medo, senti tristeza, porque percebi que fosse o que fosse que ela estava escondendo, já havia nos destruído. No fundo, eu ainda queria acreditar que era algo humano, perdoável. Um trauma, uma lembrança, um erro do passado. Mas o instinto me dizia que aquilo ia além, que o que eu via era apenas a superfície de um abismo muito mais profundo.
E foi então, entre a culpa e o medo, que uma decisão tomou forma. Eu precisava ver mais. Precisava ouvir o que ela dizia. A câmera do corredor não era suficiente. Eu iria colocar uma dentro do quarto de Daniel. E naquele instante, enquanto pensava nisso, percebi o tamanho da minha própria transformação. Eu, que sempre odiei desconfianças, agora estava prestes a me tornar o guardião silencioso de um segredo que eu ainda não sabia decifrar. O que eu não imaginava é que a verdade que eu buscava não me traria paz. Apenas um novo tipo de tormento. Nunca pensei que um homem da minha idade chegaria a esse ponto. Espiar a própria família, esconder um segredo dentro do próprio lar. Mas depois daquela noite, depois de ver o nome Rafael escrito à mão nas costas de uma fotografia esquecida, já não havia mais volta. Passei o domingo inteiro num estado que não sei descrever, nem raiva, nem medo, apenas um tipo de consciência pesada, como se eu estivesse prestes a atravessar uma linha que separa o homem racional do homem ferido. Helena estava estranha desde cedo. Andava pela casa com passos lentos, mexia nas cortinas sem motivo, limpava superfícies que já estavam limpas. Às vezes eu a pegava parada, olhando para o nada, como quem conversa em silêncio com alguém ausente. Daniel dormia até tarde, e quando acordou, mal trocou palavras comigo. Parecia cansado, como se as noites estivessem pesando sobre ele tanto quanto sobre mim. A atmosfera da casa estava diferente, densa, com aquele tipo de quietude que antecede uma tempestade. À tarde, inventei que iria até a oficina do Sr. Ramiro, um vizinho que conserta relógios. Helena apenas acenou com a cabeça. Eu saí de casa, dei uma volta no quarteirão e esperei que ela e Daniel saíssem para a padaria. Quando a rua ficou vazia, voltei. Abri lentamente a porta e fiquei por um momento parado na sala, ouvindo o som do vento batendo nas janelas. A casa parecia respirar. Subi as escadas devagar, com a caixa da nova câmera nas mãos. O quarto de Daniel estava em meia penumbra. O cheiro de lavanda me atingiu antes mesmo de acender a luz. Havia um copo com água sobre o criado mudo, uma camiseta dobrada com cuidado e uma vela apagada, como se tivesse sido usada recentemente. Aquilo me fez engolir seco. Instalei a câmera no canto superior da estante, entre 2 livros. Era pequena, preta, imperceptível à distância. Ajustei o ângulo para que pegasse toda a cama e parte da porta. Testei o áudio, o vídeo, tudo funcionando. Em menos de 10 minutos, a invasão estava completa. Antes de sair, olhei ao redor uma última vez. A cama ainda desfeita, o travesseiro com o cheiro dela, a sensação de que aquele quarto guardava histórias que eu nunca vivera. Toquei o batente da porta com a ponta dos dedos e fechei devagar, com um nó na garganta. À noite, o jantar foi silencioso. Helena parecia calma, até demais. Perguntei a Daniel sobre a escola, ele respondeu com um aceno. Quando terminei de comer, ela se levantou primeiro, recolheu os pratos e disse que estava cansada. Subiu as escadas com a lentidão de quem carrega o mundo nos ombros. Eu fiquei na mesa por mais alguns minutos, ouvindo o som distante dos passos dela lá em cima. Esperei. Às 1h19, o ritual se repetiu. Abri o aplicativo no celular, o mesmo usado para a câmera do corredor. A nova câmera apareceu conectada. Imagem nítida, o quarto em sombras. A porta se abriu e Helena entrou. Fechei a respiração. Ela trazia nas mãos o mesmo copo de sempre. Sentou-se na beira da cama, olhou para o filho e ficou ali parada, imóvel por quase 1 minuto. Então começou a falar. O áudio era baixo, mas eu aumentei até o máximo. As primeiras palavras foram claras o suficiente para me gelar. Você parece com ele mais a cada dia. A voz dela tremia, mas tinha ternura, uma ternura que doía. Daniel não se mexeu, devia estar dormindo. Ela passou a mão no cabelo dele, ajeitou o lençol e continuou. Ele também tinha esse mesmo jeito. Não gostava de dormir, dizia que a escuridão o chamava.
Eu não entendia. Continuei assistindo, o coração disparado. Helena chorava, mas não como quem lamenta o presente. Era um choro antigo, de décadas. Eu falhei, Rafael. Ela murmurou. Eu devia ter te protegido. Eu devia ter ficado. Quando ela disse Rafael, senti um choque físico. Era como se o chão da sala tivesse sumido. Ela o chamava por outro nome. Fiquei hipnotizado. Ela se inclinou mais perto do rosto do menino e sussurrou. Eu vejo você nele. Toda noite eu tento me convencer de que é outro, mas eu te encontro de novo. A mão dela tremia sobre o peito do garoto. Me perdoa, filho. Parei o vídeo. Fiquei alguns minutos olhando para o reflexo da tela preta. Uma parte de mim queria destruir aquele aparelho, fingir que nunca tinha visto aquilo. Outra parte queria ver até o fim, descobrir o que estava por trás daquela dor. Recomecei. Helena chorava em silêncio agora, a cabeça encostada no travesseiro ao lado do filho. O tempo passava, e ela permanecia ali, como quem guarda um túmulo. Depois se levantou, beijou a testa do menino e apagou a luz. O vídeo terminou. Fiquei horas sem conseguir me mover. Aquilo explicava algo, mas abria feridas novas. Rafael. Quem era Rafael? O filho morto? Um irmão que Daniel nunca soube que teve? Um segredo que ela enterrou e que agora insistia em voltar? De manhã tentei agir normalmente. Fiz café, li o jornal, comi em silêncio. Helena desceu com os olhos inchados. Disse que dormira mal. Daniel não apareceu para o café. Quando ela subiu para acordá-lo, eu a segui com o olhar. Havia algo quase ritualístico no modo como ela tocava a maçaneta, como se pedisse permissão antes de entrar. Durante o dia, fui até o arquivo do hospital onde ela trabalhava antes do casamento. Usei um pretexto qualquer. Queria confirmar datas de maternidade, de licença. O funcionário, um senhor grisalho, lembrou dela. Helena Mota? Ah, sim. Uma mulher forte. Passou por uma perda terrível, coitada. O menino morreu com 8 anos. Um acidente de piscina, acho. Meu corpo inteiro gelou. O nome que ele usou foi o mesmo, Rafael. Voltei para casa com as pernas trêmulas. Passei a tarde sozinho, revendo o vídeo repetidas vezes, como quem tenta entender um idioma proibido. O que vi ali não era perversão, nem crime. Era luto. Um luto que nunca cicatrizou. Ela via no nosso filho a sombra de um que perdeu. Naquela noite, não consegui dormir. Helena respirava ao meu lado, exausta, sem saber que eu agora conhecia parte de seu segredo. Daniel dormia no quarto ao lado, inocente na tempestade que o cercava. A câmera continuava lá, registrando tudo. Eu devia removê-la, mas não consegui. Algo em mim ainda precisava de respostas. E foi assim que o amor virou vigilância e o medo virou curiosidade. Eu sabia que o que estava por vir não seria fácil de suportar. Mas já era tarde para recuar. Eu havia aberto a porta da escuridão e o que ela escondia ainda estava apenas começando a se mostrar. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, algo já havia mudado para sempre. O mundo parecia o mesmo, só que com uma rachadura invisível que atravessava tudo. A casa, o casamento, a minha própria noção de realidade. Helena preparava o café com movimentos lentos, mecânicos. Quando me ofereceu uma xícara, suas mãos tremiam. Eu percebi, mas não disse nada. Apenas bebi o café amargo enquanto olhava para Daniel, sentado à mesa, com o olhar fixo em algum ponto além da parede. Ele parecia exausto. O silêncio entre nós era quase físico, uma coisa que se podia tocar. E naquele silêncio, eu percebia o som oculto de tudo o que não era dito. O segredo dela, o meu, o vazio entre nós três. Assim que Helena saiu para o mercado, subi para o quarto e fechei a porta. O celular pesava no bolso como se fosse uma pedra. Sentei na beira da cama e abri o vídeo novamente.
As imagens eram as mesmas da noite anterior, mas agora eu as via de outro jeito. Talvez porque, depois da conversa com o funcionário do hospital, as peças começassem a se encaixar. Rafael, o menino morto, o filho que ela perdeu antes de mim, estava ali, de alguma forma respirando dentro daquela casa através do corpo do nosso filho. Era isso. Ela não enxergava Daniel. Via outro. Assistia à gravação inteira, do começo ao fim, com o coração acelerado e as mãos trêmulas. O som da respiração dela, o timbre da voz baixa, a maneira como tocava o rosto do garoto. Tudo tinha uma mistura de ternura e desespero que doía de ver. Em certo momento ela começa a cantar uma melodia que eu não conhecia, uma canção de ninar antiga, repetitiva, quase hipnótica. Dorme, meu menino. Dorme sem dor, dorme no vento, dorme no amor. A letra era simples, mas carregada de tristeza. Ela repetia o verso final várias vezes, como se tentasse convencer a si mesma de que o amor era suficiente para curar algo que o tempo já havia condenado. Em dado momento, a câmera registra um som estranho. Algo caindo no chão. Helena se levanta, apanha o objeto e percebo que é uma pequena pulseira azul. No fecho, uma plaquinha com um nome gravado: Rafael. Ela a segura contra o peito e chora baixinho. Eu te achei de novo. Sussurra. Eu te achei. O vídeo termina ali, com ela ajoelhada, imóvel, abraçando o próprio silêncio. Fiquei minutos olhando para a tela escura, tentando digerir o que havia visto. A revelação era tão absurda e ao mesmo tempo tão humana, que me deixou sem palavras. Eu tinha diante de mim não uma traidora, nem uma criminosa, mas uma mulher despedaçada por uma culpa antiga, tentando, à sua maneira distorcida, reescrever a própria tragédia. Durante o resto do dia, vivi em estado de torpor. Helena voltou do mercado e me encontrou sentado na varanda. Perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Ela insistiu. Tem certeza? Apenas respondi que precisava de ar. Era verdade. O ar parecia mais pesado do que nunca. Naquela noite, não consegui pregar o olho. Cada vez que fechava os olhos, ouvia a voz dela dizendo: eu te achei. Uma frase tão simples e ainda assim devastadora. Fiquei imaginando como deve ser carregar um luto por décadas, ver o rosto do filho perdido refletido no rosto de outro, e viver esse paradoxo entre amor e loucura todos os dias. Eu não sabia se a odiava ou se sentia pena. Talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Às 3 da manhã, levantei e fui até o corredor. O chão gelado sob os pés me trouxe um tipo estranho de lucidez. A porta do quarto de Daniel estava entreaberta. Espiei. Ele dormia tranquilo, o peito subindo e descendo em ritmo sereno. A cadeira ao lado da cama estava vazia. Helena não estava lá. Por um instante senti alívio, mas ao olhar mais de perto, percebi que o travesseiro ao lado dele ainda estava úmido. Lágrimas recentes. Voltei para o quarto, mas não consegui deitar. Sentei na beira da cama e abri novamente o vídeo. Revê-lo pela terceira vez foi como olhar para um retrato antigo. Cada detalhe parecia gritar algo que eu não tinha ouvido antes. O tremor das mãos dela, o modo como repetia as palavras como um mantra, o tom quase reverente com que tocava o filho. Era uma mistura de adoração e culpa. Como se ao pedir perdão para o morto, ela estivesse pedindo também ao vivo que a perdoasse por vê-lo como substituto. De manhã, enquanto ela dormia, desci e preparei o café. Coloquei 2 xícaras, mas só tomei uma. A dela ficou esfriando sobre a mesa. Daniel desceu por volta das 8. Sentou-se, pegou um pão e depois de um longo silêncio disse: Pai, a mamãe chora no meu quarto. Quase deixei a xícara cair. Você ouve? Perguntei. Ele assentiu, os olhos baixos. Toda noite ela fala um nome: Rafael. Quem é Rafael? Por um instante não soube o que responder.
As palavras me faltaram. Olhei para o menino e vi o mesmo olhar que ela via. O reflexo de outro tempo, de outra vida. Um amigo antigo. Menti. Ele não pareceu acreditar, mas não insistiu. Quando Helena acordou, desceu com um vestido claro, o rosto sereno, como quem finalmente dormiu bem. Sorriu para Daniel, que desviou o olhar. Depois voltou-se para mim e perguntou se estava tudo em ordem. Respondi que sim. Dentro de mim, nada estava. Naquele dia, tomei uma decisão. Eu não podia continuar sendo um espectador daquilo. O que quer que estivesse acontecendo estava começando a afetar o menino. Precisava entender o todo, as origens, as razões. Precisava descobrir quem foi Rafael, não o nome, mas a história. Apaguei o vídeo do celular e o transferi para um pendrive. Guardei-o no bolso do paletó, o mesmo que usei no funeral de meu pai, anos atrás. Parecia apropriado. A partir dali, a investigação deixaria de ser curiosidade e se tornaria uma necessidade moral. Mas antes de sair, olhei uma última vez para Helena. Ela estava sentada na varanda com o rosto voltado para o jardim, os olhos fixos em algo invisível. Por um instante o sol bateu em seu rosto e eu vi, não a mulher que dividiu comigo tantos anos de vida, mas uma mãe perdida dentro do próprio passado, tentando costurar com lágrimas uma vida que o destino havia rasgado. E foi nesse momento que entendi algo que doeu mais do que qualquer descoberta. Não era apenas ela que estava presa ao passado. Eu também estava. Só que o meu aprisionamento começava agora. Passei os dias seguintes como quem anda sobre vidro. Cada gesto parecia prestes a estilhaçar algo invisível. O que eu havia descoberto não me dava paz. Ao contrário, abria novas perguntas. Rafael, o filho morto. O nome que Helena sussurrava, a pulseira azul, o choro contido. Eu agora tinha uma peça de um quebra-cabeça, mas o quadro completo ainda estava encoberto. E quanto mais eu pensava, mais sentia que aquela dor dela, que agora começava a se infiltrar em Daniel, era uma ferida antiga demais para ser ignorada. Comecei a revisitar lembranças. Lembrei da primeira vez que vi Helena, num hospital, curiosamente. Eu estava visitando um amigo que sofrera um infarto, e ela trabalhava no setor de pediatria. Naquela época ela já tinha um olhar distante, uma espécie de tristeza calma, como se vivesse entre dois mundos, o dos vivos e o dos que ela não conseguia deixar partir. Eu me apaixonei justamente por isso, pela quietude, pela doçura melancólica, pela impressão de que ela carregava um segredo que nunca me pertenceria. Agora percebia o quanto essa intuição era verdadeira. Na segunda-feira, decidi ir até o hospital antigo novamente, o mesmo onde o funcionário me falara sobre o acidente. Fiquei horas andando pelos corredores, procurando algum registro, alguma ficha, qualquer coisa que me confirmasse o que já começava a acreditar. No arquivo morto, encontrei o que procurava. Uma pasta fina, amarelada, marcada pelo tempo. Dentro, o nome completo. Rafael Mota Lima. Data de nascimento 2002. Data de óbito 2010. Causa da morte: asfixia por afogamento acidental, residência própria. O impacto de ler aquelas palavras foi como um soco. Eu já sabia, mas vê-lo escrito tornava tudo mais concreto. No verso do relatório, uma observação feita à mão. Menino encontrado inconsciente pela mãe. Tentativa de reanimação sem sucesso. Por um instante, imaginei Helena ajoelhada à beira de uma piscina, gritando o nome do filho, o corpo pequeno nos braços, o desespero absoluto. Senti um nó na garganta. Entendi, enfim, a origem daquele olhar que ela sempre teve. O olhar de quem viu o impossível e sobreviveu apenas pela metade. Voltei para casa mais calado do que nunca. Helena me recebeu com um sorriso automático, perguntou se eu tinha almoçado. Respondi que sim, e subi direto para o quarto. Eu precisava pensar. A verdade era simples e brutal.
Ela nunca superou a morte de Rafael. E de alguma forma, ao dar à luz Daniel anos depois, construiu uma ponte invisível entre os dois. Um elo doentio entre o que perdeu e o que restou. Durante a noite não consegui dormir. Fiquei sentado na beira da cama, observando Helena dormir profundamente ao meu lado. O rosto dela, sob a luz fraca do abajur, parecia o de uma criança. Pensei em quantos anos ela carregava esse fardo em silêncio, sem jamais dizer nada. Parte de mim sentia pena, outra parte, raiva. Porque no meio desse luto, eu e Daniel havíamos sido transformados em figurantes da história que ela contava para si mesma. No dia seguinte, levei Daniel para a escola. No caminho, ele perguntou se eu achava que a mãe estava doente. Hesitei antes de responder. Às vezes as pessoas ficam presas em lembranças, disse. Ele não respondeu. Olhava pela janela, o rosto refletido no vidro. Ela me chama de outro nome às vezes, sabia? Disse de repente, mas depois finge que não percebe. Eu engoli seco. Que nome? Rafael. Quando ele entrou pelo portão da escola, fiquei dentro do carro por longos minutos. O nome ecoava na minha cabeça. Helena não estava apenas lembrando o passado. Ela o estava reconstruindo. Daniel, sem entender, era parte viva desse delírio. E eu, por omissão, também. Naquela tarde, resolvi procurar alguém que pudesse confirmar mais sobre o acidente. Voltei ao hospital e, com alguma insistência, consegui que uma enfermeira antiga me recebesse. O nome dela era Cida, uma mulher de fala mansa e memória afiada. Ah, Rafael. Ela suspirou assim que mencionei o nome. Triste demais aquilo. O menino era doce e a mãe uma guerreira. Tentou de tudo, mas depois nunca mais foi a mesma. Perguntei o que sabia sobre o pai da criança. Ela hesitou. Ele não estava presente. Helena criava o menino sozinha. O pai, pelo que lembro, era casado, um homem mais velho. Acho que ela nunca contou para ninguém quem era. Depois da morte do menino, ela se mudou, trocou de cidade, de vida. Sumiu. Aquela revelação me paralisou. Um pai ausente, um filho morto, uma mulher tentando apagar o passado. E eu, anos depois, casado com essa mesma mulher, vivendo em uma casa onde cada parede escondia o eco de um nome que eu nunca devia ter descoberto. Voltei para casa ao entardecer. A luz laranja atravessava as janelas e pintava o corredor de sombras longas. Helena estava no quarto de Daniel, como sempre. A porta entreaberta deixava escapar o som de uma voz baixa. Uma prece, talvez. Quando entrei, ela se virou rápido, surpresa, como uma criança pega em algo proibido. "O que você está fazendo?" perguntei. "Nada", respondeu, enxugando as lágrimas. "Ele teve um pesadelo." Não insisti. Apenas a observei por um instante. O olhar dela estava vazio, distante, mas havia ternura ali também. "Helena", eu disse com calma. "Quem é Rafael?" Ela congelou. A cor sumiu do rosto. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer resposta. Ela tentou falar, mas a voz falhou. "Por favor", murmurou. "Não começa." Saiu do quarto sem olhar para trás. Fiquei parado, sentindo o cheiro de lavanda e o peso do passado pairando no ar. Quando desci, encontrei a porta da frente aberta e vi Helena sentada no degrau, com o rosto escondido nas mãos. Sentei ao lado dela, em silêncio. Esperei que dissesse algo. Depois de alguns minutos, ela respirou fundo e falou quase num sussurro. "Rafael era o meu filho, o meu primeiro." Aquelas palavras ficaram flutuando entre nós, frágeis e pesadas ao mesmo tempo. Ela contou aos pedaços. O relacionamento com um homem casado, a gravidez escondida, os anos criando o menino sozinha, o acidente na piscina, o desespero, o colapso. Disse que jurou a si mesma que nunca mais teria filhos, mas a vida, teimosa, trouxe Daniel. "Quando eu olho para ele", ela dizia, "é como se Deus tivesse me devolvido o que tirou. Mas às vezes parece que não devolveu, só me lembrou."
Eu a ouvi calado. Tudo fazia sentido agora. As visitas noturnas, o choro, o nome sussurrado, a pulseira. Ela nunca quis substituir um filho. Apenas não conseguiu deixá-lo ir. O problema é que, nesse processo, o presente se tornou refém de um fantasma. Quando ela terminou, ficou me olhando como quem pede perdão por existir. Eu não soube o que dizer. Apenas coloquei a mão sobre a dela. Ficamos assim por muito tempo, dois sobreviventes de um mesmo naufrágio que só agora percebiam o tamanho da tragédia. Naquela noite ela dormiu cedo, exausta. Eu fiquei acordado, encarando o teto, tentando decidir o que fazer. Parte de mim queria proteger Daniel a qualquer custo. Outra parte queria proteger Helena de si mesma. O pior era perceber que talvez eu não conseguisse fazer nenhum dos dois. Antes de o sono me vencer, olhei para a câmera no aplicativo do celular. Ela mostrava o quarto silencioso, a cama arrumada, a luz apagada. Pela primeira vez em semanas, ela não foi até lá. Mas no fundo eu sabia. O passado não se apaga com uma confissão. Ele apenas muda de forma, e o que eu ainda não compreendia era que, ao descobrir a verdade, eu tinha libertado algo que estava adormecido, e que nas próximas noites voltaria a se manifestar de um jeito que nem mesmo Helena poderia controlar. Os dias que se seguiram à confissão de Helena foram de uma calma que parecia forçada, como o respiro breve entre duas tempestades. Ela passou a agir com uma docilidade ensaiada. Fazia o café da manhã, arrumava o jardim, perguntava sobre minhas costas, mas nos olhos dela havia um brilho estranho, como se estivesse cansada de fingir normalidade. Daniel, por sua vez, parecia mais inquieto. Evitava a mãe. Falava menos comigo e passava horas trancado no quarto com fones de ouvido. A casa, silenciosa, parecia guardar a respiração de todos nós. Por fora, tudo estava em ordem. Por dentro, não. A confissão que eu achara que traria alívio só trouxe mais dúvidas. Saber quem foi Rafael explicava parte do mistério, mas não o encerrava. Havia ainda o porquê, o motivo pelo qual ela revivia aquilo com tanta intensidade, como se o passado fosse uma doença que continuasse a sangrar por dentro. Certa manhã, enquanto Helena levava Daniel à escola, subi ao sótão em busca de um velho aquecedor. O espaço estava coberto de poeira e lembranças. Caixas empilhadas, roupas antigas, brinquedos guardados sem ordem. No canto, uma mala azul, com o nome Rafael gravado em letras infantis. Por um instante fiquei paralisado. Abri com cuidado. Dentro havia roupas de menino, um par de tênis pequeno, um boneco com o braço faltando e uma pilha de papéis amarelados, desenhos, bilhetes, recados curtos. Em um deles, escrito com letra tremida de criança: "Mamãe, não dorme triste, eu volto logo." Segurei o papel por muito tempo, até sentir os olhos arderem. Imaginei Helena guardando tudo isso, incapaz de se desfazer de qualquer vestígio. Abaixo dos papéis, encontrei um caderno de capa vermelha. Era um diário, ou algo parecido. As primeiras páginas estavam borradas pela umidade, mas nas seguintes consegui ler fragmentos das anotações dela. O pesadelo voltou. A água. O barulho. Ele me chama. Eu corro, mas não chego. Quando acordo, Daniel dorme e parece com ele. O mesmo suspiro. O mesmo cabelo grudando na testa. Às vezes esqueço onde estou. Às vezes não quero lembrar. Continuei lendo, com o coração pesado. Não é loucura. Eu sei o que sinto. Rafael está aqui. Ele me observa pelos olhos de Daniel. Ele me perdoou. Ontem Daniel perguntou por que eu choro quando ele dorme. Eu disse que é de alegria. Mas é medo. Medo de perdê-lo também. Fechei o caderno com as mãos trêmulas. Senti uma mistura de pena e pavor. A dor de Helena não era apenas memória. Era um estado permanente. Ela não estava só lembrando o filho morto, estava tentando trazê-lo de volta através do outro. E Daniel, inocente, começava a carregar o peso de um fantasma que não era dele. Quando ela voltou,
Escondi a mala onde estava. O cheiro de lavanda e poeira ficou impregnado nas mãos. Durante o almoço, Helena parecia mais leve. Falava sobre banalidades, sorria de um jeito quase infantil. Mas cada vez que olhava para o filho, os olhos dela se enchiam de uma ternura dolorosa, como quem olha para uma fotografia viva. À noite, depois que eles dormiram, voltei ao sótão. Queria confirmar se não estava delirando. Acendi a lanterna e percebi que havia mais uma caixa sob o assoalho solto. Dentro, encontrei fotos antigas. Helena com um menino loiro na beira de uma piscina. Ele tinha o mesmo sorriso de Daniel, o mesmo formato de olhos. Em outra foto, o menino usava a mesma camiseta que, por coincidência ou não, Helena havia comprado recentemente para o nosso filho. Aquilo me deu um arrepio. Era como se ela estivesse reconstruindo o passado peça por peça, tentando repetir o que perdeu. No fundo da caixa, uma pasta plástica com papéis dobrados, relatórios médicos, prescrições e um laudo psiquiátrico. O nome dela estava no cabeçalho, Helena Mota Lima. Data: 2012. Diagnóstico: transtorno de luto prolongado e dissociação parcial de identidade vinculada ao trauma de perda infantil. O médico recomendava acompanhamento constante e terapia medicamentosa. Eu nunca soube que ela havia passado por tratamento. Naquele momento, percebi que eu me casara com alguém que nunca realmente se recuperou. Apenas aprendeu a parecer estável. Fechei a caixa, mas o conteúdo continuava dentro de mim, pesando. Desci devagar, sentindo cada degrau ranger como uma lembrança prestes a se romper. Quando entrei no quarto, Helena dormia profundamente. Daniel, no quarto ao lado, roncava leve. Por alguns instantes, desejei que tudo fosse normal, que o luto dela fosse só saudade, e não essa confusão entre mortos e vivos. Na manhã seguinte, percebi que ela havia mudado algo no quarto de Daniel. O abajur novo, o mesmo modelo que aparecia nas fotos antigas do outro menino. Quando perguntei, ela sorriu. Achei bonito. Me lembra uma época boa. Respondi apenas com um aceno. Dentro de mim, o alarme soava alto. À tarde, encontrei o caderno de Rafael sobre a mesa da sala. Pensei que fosse coincidência, mas Helena entrou na sala segundos depois e, sem me encarar, o guardou na bolsa. Disse que estava limpando o sótão. Percebi que ela sabia que eu tinha mexido nas coisas. Só não sabia até onde. Naquela noite, ela voltou a subir para o quarto de Daniel. E dessa vez, ficou mais tempo do que nunca. Quase 2 horas. Quando desceu, os olhos estavam vermelhos, mas havia uma serenidade inquietante em seu rosto, como se tivesse tomado uma decisão. Preciso fazer algo certo, murmurou antes de dormir. Eu não perguntei o quê. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar de forma imperceptível. Daniel passou a ter pesadelos recorrentes. Acordava gritando, suando, dizendo que sonhava com água e que alguém o chamava de outro nome. Quando contou isso à mãe, ela chorou e o abraçou forte demais. É só um sonho, dizia. Mas eu vi o brilho no olhar dela. Não era medo, era esperança. Então, numa manhã de quarta-feira, encontrei na lavanderia um pedaço de papel molhado, rasgado. Consegui ler apenas parte da frase escrita com a caligrafia dela. Se ele lembrar, talvez o perdão aconteça. Era como se Helena acreditasse que Rafael, através de Daniel, ainda pudesse perdoá-la por tê-lo perdido. A partir daí, comecei a vigiá-la novamente. Não por desconfiança, mas por temor. Temor de até onde ela poderia ir em nome de uma redenção impossível. No domingo seguinte, ela apareceu vestida com uma roupa antiga. O mesmo vestido azul que usava em uma das fotos do álbum. O mesmo que vestira no dia do acidente, segundo um dos relatórios médicos. Quando perguntei por que usava aquilo, ela respondeu com um sorriso suave. Hoje é o aniversário dele. De quem? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Do Rafael, disse ela, e olhou em direção ao quarto do filho vivo. Naquele instante,
Algo dentro de mim se rompeu. Percebi que o passado não apenas voltara. Ele estava prestes a engolir o presente inteiro. E foi ali, naquela manhã silenciosa, com o cheiro de lavanda misturado ao de café fresco, que eu entendi que o que viria depois deixaria marcas que nenhum de nós seria capaz de apagar. Naquela noite, o ar dentro da casa parecia mais denso do que nunca. O calor era sufocante, mas Helena insistiu em fechar todas as janelas, dizendo que o vento trazia memórias ruins. Daniel se recolheu cedo, sem jantar, alegando cansaço. Eu fiquei na sala fingindo ler, mas a verdade é que esperava. Esperava o momento em que o relógio marcaria a hora em que o silêncio se tornava insuportável. Desde que encontrara as anotações e o laudo no sótão, eu vinha dormindo com a sensação de que a casa me observava. Tudo parecia impregnado de passado. O cheiro do sabão, o ranger da escada, o som abafado das torneiras. Era como se Rafael ainda morasse ali, invisível, movendo-se entre os cômodos por meio da lembrança obsessiva de Helena. E ela, a cada dia, parecia mais entregue àquele delírio. Pouco depois da meia-noite, ela subiu as escadas com passos lentos, cuidadosos. O vestido azul arrastava no chão como uma sombra. Eu a segui à distância, sem que percebesse. O corredor estava escuro. Helena parou diante da porta do quarto de Daniel e ficou ali parada, imóvel, por quase 1 minuto inteiro, antes de girar a maçaneta. Entrou e fechou atrás de si. Fiquei parado, sentindo o coração bater forte, o som misturado ao ruído elétrico do abajur piscando. Decidi não assistir de imediato. Esperei, preso entre o medo e a necessidade de saber. Depois de 40 minutos, desci, peguei o celular e abri o aplicativo da câmera que eu havia escondido discretamente no quarto, desta vez, atrás de uma das prateleiras. O vídeo começou a carregar. E quando a imagem surgiu, o que vi me prendeu ao sofá como se estivesse amarrado. Helena estava ajoelhada ao lado da cama, vestida como nas fotos antigas, o cabelo preso, o olhar fixo em Daniel, que dormia profundamente. Ela segurava algo nas mãos. Uma pequena caixa de madeira. Abriu com cuidado. Dentro vi o que reconheci ser a pulseira azul de Rafael. Helena a colocou no pulso do filho adormecido e começou a falar, num tom baixo e solene. Você voltou para mim, dizia, entre lágrimas. Eu prometi que se você voltasse, eu nunca mais deixaria o medo te levar. Minha garganta secou. O som do choro dela preenchia o quarto. Daniel se mexeu um pouco sonolento, murmurou algo, mas não acordou. Helena, emocionada, acariciou-lhe o rosto. Olha para mim, meu amor. Mamãe está aqui. Não precisa mais se esconder. Ela se inclinou, encostando a testa na dele. Eu te procurei em cada criança que vi, em cada rosto nas ruas, e agora você está aqui, dormindo no mesmo quarto, respirando o mesmo ar. Deus me devolveu você, Rafael. E eu não vou te perder de novo. Houve um momento de silêncio. O tipo de silêncio que antecede o desespero. Então ela começou a sussurrar o nome dele. Rafael, Rafael, repetindo, repetindo, até a voz se tornar um soluço. O coração batia tão forte que mal consegui continuar assistindo. Eu devia desligar. Devia correr até lá e impedi-la, abraçá-la, acordá-la daquilo. Mas algo em mim, talvez o medo, talvez a culpa, me manteve imóvel. Era como assistir a um ritual que já estava além de qualquer intervenção humana. De repente, Daniel abriu os olhos, olhou para ela confuso e disse num sussurro: Mãe, por que está chorando? Ela congelou, o rosto a centímetros do dele. Você lembra de mim? Perguntou a voz trêmula. Sou eu, mamãe. Não precisa mais ter medo. Daniel franziu a testa assustado. Mãe, sou eu. O Daniel. Helena levou as mãos à boca, o rosto tomado de pânico e incredulidade. Não, sussurrou, não diz isso, não me apaga de novo.
E então começou a chorar de um jeito que eu nunca tinha visto. Um choro que vinha de algum lugar além do corpo. Uma dor antiga transbordando de volta ao presente. Você prometeu, ela dizia entre soluços. Você prometeu que ia voltar. Daniel sentou-se na cama, chorando também, sem entender. Mãe, por favor, você está me assustando. Ela o abraçou com força, desesperada. Não me deixa mais, Rafael, não me deixa. A cena durou pouco mais de 2 minutos, mas foi o suficiente para me despedaçar. Ver meu filho tentando se libertar. As mãos trêmulas empurrando o abraço da própria mãe, e ela completamente fora de si, pedindo perdão a um morto através do corpo de um vivo. Foi o tipo de dor que não se descreve. Corri escada acima, sem pensar. Quando abri a porta, ela ainda estava ajoelhada no chão, os braços vazios, o olhar perdido. Daniel tremia no canto da cama, em choque. Ela me olhou com um misto de vergonha e alívio, como quem finalmente é pega em um pecado que já não tem força para esconder. Eu estraguei tudo, não foi? Murmurou. Ajoelhei-me ao lado dela, tentando respirar. Helena, olha para mim. Ele é o Daniel. Nosso filho. Está aqui. Está vivo. Mas ela balançava a cabeça, o olhar vidrado no nada. Você não entende? Eu ouvi ele me chamar. Eu ouvi, esta noite. Disse que estava frio, que queria voltar para casa. Foi nesse instante que percebi. O passado para ela não era lembrança. Era presença. Ela realmente acreditava que Rafael estava ali, tentando atravessar o corpo de Daniel para ser salvo. Segurei-a pelos ombros, mas ela estava rígida em transe. Daniel soluçava, e eu só consegui dizer: está tudo bem, filho, está tudo bem. Mas não estava. Minutos depois, Helena desabou. O corpo cedeu, os olhos reviraram e ela desmaiou em meus braços. Chamei o socorro. Quando a ambulância chegou, ela ainda murmurava o nome, Rafael, como se a cada sílaba libertasse mais um pedaço do que restava de sanidade. Ficamos no hospital até o amanhecer. Os médicos confirmaram o que eu já sabia. Colapso nervoso severo. Episódio dissociativo. Recomendação de internação. Eu assinei os papéis sem discutir. De volta em casa, sentei na cama do meu filho. Ele dormia, exausto. A pulseira azul ainda estava no pulso dele. Tirei devagar e guardei dentro da caixa de madeira. Fiquei olhando por longos minutos para o ponto exato onde ela ajoelhara e senti um arrepio frio. A casa parecia em silêncio outra vez, mas não o mesmo silêncio de antes. Agora era o silêncio de algo que terminou. Fui até a sala e revi o vídeo mais uma vez, do início ao fim. Pela primeira vez, chorei. Não de raiva nem de medo, mas por perceber o tamanho da dor que a fez perder a razão. Nenhuma mãe devia carregar tanto tempo a culpa de um acidente. Nenhum pai devia descobrir tarde demais que o amor pode enlouquecer quando não encontra descanso. Desliguei o celular, fechei os olhos e respirei fundo. A madrugada ainda cheirava a lavanda, e pela janela entrou uma brisa leve, quase um sussurro. Juro que, por um instante, achei ouvir uma voz infantil dizendo: agora ela pode dormir. Talvez fosse apenas o vento. Talvez não. Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não me pareceu um inimigo. Pareceu um fim, e ao mesmo tempo, um começo. O dia seguinte amanheceu com uma luz fria, dessas que parecem refletir não o sol, mas o silêncio que fica depois de uma tragédia. A casa cheirava a álcool e a lavanda. O lençol da cama de Daniel ainda estava amassado, a marca dos joelhos de Helena visível no carpete. Por mais que eu abrisse as janelas, o ar não mudava. Era o mesmo ar parado, pesado, de quem respira dentro de um quarto onde alguém chorou demais. Helena estava internada desde a madrugada. Quando os paramédicos a levaram, ela estava calma, quase serena, como quem finalmente se entrega depois de lutar contra o próprio fantasma por tempo demais. Eu segurei sua mão enquanto o enfermeiro ajustava os cintos da maca.
Ela olhou para mim com um meio sorriso e disse: "Cuida dele para mim. E se ele te perguntar por mim, diz que eu fui atrás do sol." Não entendi na hora. Só mais tarde percebi que era uma frase que ela repetia num dos diários, uma lembrança de uma história que contava para o filho morto antes de dormir. Quem dorme e sonha, vai atrás do sol. Daniel assistiu a tudo em silêncio. Não chorou. Apenas ficou parado, os olhos arregalados, a respiração curta. Quando a ambulância partiu, ele se virou e perguntou com voz seca: "Ela vai voltar?" Demorei para responder. Sim. Menti. Mas não agora. Nos dias seguintes, a casa parecia desabitada mesmo com nós dois dentro. Daniel faltou à escola. Dormia pouco, comia menos. Às vezes eu o encontrava na varanda, olhando o vazio, com o olhar perdido. Outras vezes o ouvia chamando pela mãe nos pesadelos. Eu tentava consolá-lo, mas as palavras soavam inúteis, como se cada tentativa de explicação fosse apenas um novo lembrete de que algo dentro dele havia se quebrado cedo demais. Na primeira visita ao hospital psiquiátrico, a enfermeira me levou até uma sala branca demais, fria demais, silenciosa demais. Helena estava sentada perto da janela, olhando para o jardim lá fora. O cabelo preso num coque, o rosto pálido. Quando me viu, sorriu. "Ele dormiu bem esta noite?" Perguntou, como se ainda estivesse em casa, como se nada tivesse acontecido. Eu apenas assenti. Sim, dormiu. Ela voltou a olhar para fora. "Sabe o que é engraçado?" Disse depois de um tempo. "Aqui eu não sonho, acho que pela primeira vez em anos eu só durmo." Ficamos ali sem dizer nada. Em algum momento ela segurou minha mão e perguntou: "Você me odeia?" Eu balancei a cabeça. "Não." "Devia," ela disse com um meio sorriso. "Mas obrigada por não odiar." Quando saí da clínica, o vento frio da tarde me atingiu com força. Senti uma vontade imensa de chorar, mas não chorei. A dor às vezes é grande demais para virar lágrimas. Ela se instala em silêncio, como um hóspede que já sabe onde é o quarto. Voltei para casa e sentei no quarto de Daniel. Ele dormia, os fones ainda nos ouvidos. O celular mostrava uma música repetindo em loop, uma melodia calma, sem letra, parecida com a canção que Helena costumava cantar. Fiquei olhando para ele por muito tempo, tentando encontrar algum vestígio do menino leve e risonho de meses atrás. Mas o que vi foi o olhar de alguém que já carregava o peso da herança emocional de uma história que nunca pediu para viver. Nos dias que se seguiram, comecei a arrumar as coisas. A cada objeto guardado, parecia que eu desmontava um pedaço da vida que tivemos. Joguei fora o vaso de lavanda da sala, as velas que ela deixava no quarto, os lençóis azuis que me lembravam o vestido. No sótão que sempre evitei, encontrei novamente a mala de Rafael. Dessa vez, decidi que seria a última vez que a abriria. Tirei tudo de dentro e guardei numa caixa nova. Lacrei com fita e escrevi na tampa: "Para o tempo decidir." Daniel me observava fazer isso em silêncio. Quando terminei, ele perguntou: "Pai, você também sente como se ela ainda estivesse aqui?" Respondi com sinceridade: "Sinto. Mas às vezes amar alguém é aprender a deixá-lo descansar." Ele assentiu devagar. Depois perguntou: "E se ela nunca voltar?" Demorei para responder. Então a gente aprende a viver com o que sobrou. As semanas passaram lentas. Helena permanecia internada. O psiquiatra dizia que ela alternava momentos de lucidez com lapsos de memória. Às vezes lembrava do acidente. Às vezes achava que Rafael ainda estava vivo. Às vezes me reconhecia. Às vezes me chamava pelo nome do pai do primeiro filho, o homem que a abandonou. Era como se o trauma tivesse misturado todos os tempos dentro dela. Eu a visitava todos os domingos, sempre no mesmo horário. Aos poucos, as conversas se tornaram menos dolorosas. Falávamos de coisas pequenas: o jardim da clínica, o sabor do café, o clima. Às vezes ela ria,
E esse riso, ainda que breve, era o único som capaz de me lembrar que, por baixo da culpa e da loucura, ainda existia a mulher que um dia amei. Em casa, comecei a escrever. Primeiro em folhas soltas, depois num caderno. Escrever me ajudava a organizar o caos. Não era diário, nem desabafo. Era mais um testemunho. Uma tentativa de entender o que significa amar alguém que carrega uma dor maior do que o próprio corpo. Às vezes, escrevia até de madrugada, enquanto Daniel dormia. O som da caneta no papel era o único ruído que me mantinha de pé. Certo dia, recebi um telefonema da clínica. Era o médico. Disse que Helena estava estável o suficiente para pequenas saídas supervisionadas. Quando contei a Daniel, ele apenas perguntou: "Ela lembra da gente?" "Lembra", respondi, mesmo sem saber se era verdade. Naquele domingo, fomos os dois visitá-la. Ela estava no jardim, plantando flores com outras pacientes. Quando nos viu, o sorriso foi verdadeiro, doce, como um lampejo da mulher que eu conheci. Daniel correu e a abraçou. Ela o olhou por alguns segundos e eu percebi que algo dentro dela reconhecia, talvez não o nome, mas a presença. "Oi, meu amor", disse. "Você cresceu." Ele sorriu, sem entender. Eu apenas fiquei parado, observando, tentando não chorar. Na volta para casa, Daniel perguntou: "Pai, ela vai ficar boa?" "Ela já está melhor", respondi. "Só precisa de tempo." Ele ficou em silêncio, olhando pela janela. Quando estacionamos, olhou para mim e disse: "Sabe, pai, às vezes acho que ela só queria que ele soubesse que ainda era amada." Fiquei sem resposta. As palavras dele eram simples demais e, por isso, verdadeiras. Aquela noite foi a primeira em meses em que consegui dormir sem o celular por perto, sem câmeras, sem o peso da vigilância. O vento entrou pela janela aberta e por um instante jurei sentir o mesmo cheiro de lavanda, só que agora sem dor, sem angústia, apenas como uma lembrança distante, quase gentil. Entendi então que o amor, às vezes, não se mede pelo que conseguimos salvar, mas pelo que temos coragem de deixar ir. E naquela madrugada, olhando para o teto e ouvindo Daniel respirar no quarto ao lado, eu soube. Estávamos sobrevivendo. Machucados sim, mas vivos. E de alguma forma isso era o bastante. Passaram-se 7 meses desde a noite em que Helena foi levada. 7 meses que pareceram 7 vidas. Aos poucos, a casa voltou a respirar. O som do vento passando pelas janelas já não me fazia pensar em vozes, nem os passos no corredor me lembravam fantasmas. Aprendi a conviver com o vazio, não como ausência, mas como forma de reorganizar o que sobrou. O silêncio, aquele mesmo silêncio que antes me atormentava, agora era um abrigo. Helena continuava na clínica, estável, segundo o médico. Nas últimas visitas, já não falava em Rafael. Falava de flores, de livros, do céu que via pela janela. Quando me via, sorria. Às vezes perguntava por Daniel. Outras, apenas me agradecia por ter voltado. Era como conversar com alguém que começa a despertar de um longo sonho. Um despertar lento, terno e confuso, no qual cada palavra precisa ser dita com cuidado, como se pudesse quebrar. Daniel, por sua vez, crescera de repente. O olhar dele, antes infantil, agora carregava uma maturidade que me assustava. Voltou à escola, fez novos amigos, mas às vezes ainda acordava no meio da noite e ia dormir no sofá da sala. Dizia que o quarto era grande demais. Eu não insistia. Cada um tem o seu jeito de curar o que não entende. Nas tardes mais quentes, costumo ficar no quintal, cuidando das plantas. É o único som que me acalma. O do vento nas folhas, o arranhar leve das tesouras, o barulho distante dos carros. Às vezes, Daniel se senta comigo e fala da mãe com uma naturalidade que me surpreende. "Ela vai voltar, né?" Pergunta, não como quem espera uma promessa, mas como quem quer apenas ouvir que o amor ainda existe em alguma forma. E eu sempre respondo o mesmo. Sim, de um jeito ou de outro, ela sempre volta.
Certa manhã, o carteiro deixou um envelope fino, vindo da clínica. Dentro havia uma carta escrita à mão, com a caligrafia dela. Querido, dizia no início, estou melhor. Tenho lembrado das coisas aos poucos, e quando penso em vocês, sinto calma. Ainda sonho com Rafael, mas agora ele está rindo. Acho que ele me perdoou. O restante da carta era breve, mas havia uma frase sublinhada no fim. O amor é o que sobra quando tudo o mais se foi. Li e reli aquelas palavras até decorá-las. Dobrei o papel com cuidado e o guardei na mesma caixa onde meses antes eu guardara os restos do passado. A caixa com o nome Para o Tempo Decidir. Percebi que, enfim, o tempo tinha começado a decidir. Não apagando nada, mas devolvendo sentido ao que restou. Algumas noites ainda são difíceis. Às vezes, acordo pensando ter ouvido passos no corredor, ou o som leve de uma canção de ninar. Nessas horas não me assusto mais. Acendo uma luz fraca e fico ouvindo até o som desaparecer. Há algo de reconfortante em imaginar que talvez o amor, mesmo o amor doente, quebrado, confuso, ainda circule por aqui, tentando encontrar um lugar de descanso. Há poucos dias, Daniel me pediu para visitar a mãe. Fomos juntos. O jardim da clínica estava florido, as lavandas crescendo fortes. Helena estava sentada sob um caramanchão, com um chapéu de palha e um livro no colo. Quando nos viu, sorriu daquele jeito doce que só ela tinha. Daniel correu até ela e ela o abraçou, não com desespero, mas com ternura calma, quase sagrada. Oi, meu amor, disse. Ele respondeu, oi, mãe. Não houve confusão nem lágrimas, apenas um reconhecimento silencioso, como se finalmente cada um soubesse o seu lugar no mundo. Quando nos despedimos, ela segurou minha mão e disse baixinho, obrigada por ter ficado. Foi a primeira frase completamente lúcida que ouvi dela em meses. E naquele instante percebi que, por trás de toda a dor, a culpa, a loucura, ainda havia uma mulher que apenas tentou amar do jeito que sabia e fracassou por amar demais. Voltamos para casa em silêncio. No caminho, Daniel perguntou se eu achava que ela ia voltar para morar conosco um dia. Olhei pela janela, vi o céu alaranjado e respondi, talvez, mas mesmo que não volte, ela nunca vai embora de verdade. Ele pareceu entender. Ficou quieto o resto do caminho, olhando o reflexo da luz nas árvores. Hoje, escrevo estas linhas da varanda. O sol começa a se pôr e o som dos grilos se mistura com o barulho distante da cidade. No canto da mesa, há uma pequena pulseira azul. Daniel encontrou-a há alguns dias no fundo de uma gaveta e perguntou o que era. Eu disse, uma lembrança antiga. Ele sorriu e deixou ali. Desde então não a movi. Às vezes o vento a faz girar levemente e o som do metal contra a madeira é quase um sussurro. Fecho os olhos e penso em tudo o que vivemos. No medo, nas noites em claro, nas câmeras, nas lágrimas, nas palavras que não foram ditas. Penso em Rafael, em Daniel, em Helena. Em como o amor às vezes se perde tentando salvar o que não precisa ser salvo. E percebo que no fim, tudo o que sobra é mesmo o que ela escreveu na carta. O amor nas suas formas quebradas, silenciosas, imperfeitas. Não espero mais respostas. Não quero mais provas. Aprendi que há perguntas que só o tempo entende e verdades que só o silêncio consegue guardar. Dentro de casa, Daniel apaga as luzes do quarto. O som da porta se fechando é o mesmo de sempre. Mas agora não carrega medo. É apenas o som da vida continuando. Respiro fundo e pela primeira vez em muito tempo o silêncio não dói. Ele acolhe, ele entende. E penso que talvez seja isso que restou de tudo. Não o fim de uma história, mas o começo de outra, feita de calma, de aceitação e de um tipo de paz que só vem quando a gente para de buscar. Fecho os olhos e o vento traz o cheiro de lavanda. Dessa vez, não é lembrança, é descanso.